que não têm de que se envergonhar. Paulo, segunda epístola a Timóteo. Desde tempos imemorais, idealizam as criaturas mil modos de se apresentarem a Deus e aos seus mensageiros. Muita gente preocupa-se durante a existência inteira em como talhar as vestimentas para o concerto celestial, enquanto crentes inumeráveis anotam cuidadosamente as mágoas terrestres, no propósito de desfiá-las em rosário imenso de queixas diante do Senhor, a busca de destaque no mundo futuro. A maioria dos devotos deseja iniciar a viagem além da morte com títulos de santos. Todavia, não há maneira mais acertada de refletirmos em nossa posição, com verdade além daquela em que nos enquadramos na condição de trabalhadores. O mundo é departamento da casa divina. Cátedras e enxadas não constituem elementos de divisão humilhante, e sim degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. O caminho edificante desdobra-se para todos. Aqui abrem-se covas na terra produtiva. Ali manuseiam-se livros para o suco da inteligência. Mas o espírito é o fundamento vivo do serviço manifestado. Classificam-se os trabalhadores em posições diferentes. Contudo, o campo é um só. No centro das realidades, pois, não se preocupe ninguém com os títulos condecorativos, mesmo porque o trabalho é complexo em todos os setores de ação dignificante, e o resultado é sempre fruto da cooperação bem vivida. Eis o motivo pelo qual julgamos com Paulo que a maior vitória do discípulo será a de apresentar-se um dia ao Senhor como obreiro aprovado. Tenha uma boa noite. Enquanto eu trago a telinha dos avisos, né? Vocês já devem ter visto na entradinha ali, que é a nossa mês de outubro, né? Mês de Kardec. Então a gente sempre faz aí a Feira dos Livros, convidando a todos para ler um pouco mais, né? Tem livros usados, livros novos, então na entrada ou na saída podem ver essa coisa para que possam adquirir, né, o seu livro. Não só ajuda a casa, mas também nos ajuda pessoalmente, a cada um de nós. Ai, não foi de novo? Eu faço assim. Pronto. Assim fica mais fácil. Então, como sempre, os nossos avisos, né? Chamando, convidando uma vez mais para o estudo de segunda-feira, que quem está participando, encantador. Livros de André Luiz sempre muito bons, porque sempre apresentam histórias que fazem com que a gente pense bastante no que é que a doutrina está nos oferecendo em termos de transformação pessoal, né? Então, quem puder e quiser participar das segundas-feiras às 7, pode ser tanto aqui presencial quanto online. Temos as primeiras e terças-feiras de cada mês, o online Trabalhadores da Vida Eterna, né, mas em inglês, com exceção dessa terça-feira, amanhã, né, que nós vamos fazer um estudo, eu não lembro o tipo, mas é física quântica, né? Isso, então quem estiver interessado, fale com a Tereza para que possa ter o link para participar. Às quartas-feiras, terminou esse livro, né? O Problema do Ser, o Destino e da Dor, de Leon Denis. Um livro maravilhoso, recém começou, então vale a pena, é online, 7h30. Nas quintas-feiras nós temos o estudo das obras básicas, Livro dos Espíritos e Evangelho, é intercalado, cada semana é um, né, às 8 horas. Fale conosco também, se estão interessados, para que a gente possa incluí-los no grupo. Contribuição com a casa, como sempre, os livros, como eu já citei anteriormente, cantina, várias outras formas de nos auxiliar,
né, nos pagamentos das contas, mas também eventos sociais, para que a gente possa estarmos mais relacionados uns com os outros. Livraria, biblioteca, o Clube do Desapego, né, querendo mais informação, fale conosco, são doações e aqueles que estão interessados em comprar, toda a renda é revertida para o centro. Esse livro também não é mais esse. Vamos esclarecer ao público. O novo PowerPoint já está aí, é que por engano foi aberto o PowerPoint errado. Abri equivocado, perdão. Cefa, do Book Club. Agora o livro bem interessante também é Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. É fantástico porque é a vida de um mesmo indivíduo, de um mesmo ser, né, por 15 séculos. Então a gente vai vendo o crescimento espiritual dele. É fantástico esse livro. Atendimento fraterno, fale conosco, precisar, antes ou depois das palestras, mas também em outros momentos, conforme a nossa possibilidade, tá bom? Café da manhã. E o café da manhã, que vai ser no dia 25 agora. 26 agora de outubro. E a gente faz lá no Tio Waipar, que é bem gostoso. Nos reunimos, comemos, fazemos algumas atividades, caminhamos para depois queimar um pouquinho as calorias também. É muito gostoso e é uma oportunidade de estarmos reunidos, né? Conversar um pouco mais, porque aqui o nosso tempo é limitado, né? Estamos aqui para estudar mais do que qualquer outra coisa. E eu fechei a tela. E então é isso. Eu vou fazer a prece e depois você. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade da noite, pelo nosso irmão maior, Jesus, nosso mestre amado, a espiritualidade amiga que aqui já se encontra, que já se encontrava preparando esse ambiente e que nos inspira e ampara em todos os momentos. Te pedimos, Senhor, esteja conosco a cada momento de nossas vidas, inspirando-nos, fortalecendo-nos, para que possamos perceber as oportunidades que sempre nos dá em cada momento de nossas vidas, mas que principalmente essas oportunidades que aqui recebemos, nesse centro, que estudamos das tuas leis de amor e justiça, que elas possam, caindo fundo em nossos corações, auxiliarem-nos a todos nós que aqui nos encontramos, a agirmos um pouco melhores a cada dia, a trabalharmos em prol da nossa própria evolução e também a todos aqueles que estão ao nosso retorno. Sê conosco, inspirando-nos neste momento, bem como a oradora da noite, que ela possa trazer dos seus estudos, auxiliando-nos a compreender um pouco mais dos teus ensinamentos, do teu amor. Inspira-nos e ser conosco hoje e sempre, que assim seja. Bom, então a nossa queridíssima Jaque vai fazer para a gente o estudo da noite e com a palestra Amar-se, aprende-se a amar amando. Eu falei errado de novo, né? Aprende-se a amar amando. Deixa eu seguir aqui. É aqui, ó. Não, o USB não está lendo. Apareceu. Ali, apareceu o USB. Desapareceu. Ai, que bom. Ah, de novo, peraí. Fechar tudo, começar de novo. Isso agora ele vai. Ele está no estendido, põe no duplicate. Agora, onde é que vai esse duplicate? Em cima. Aí. Só que foi trocado. Tem alguma coisa errada com ele, Cristina.
Ainda bem que já é todo mundo da casa, né? Sabe que de vez em quando a gente tem o obsessor eletrônico, que me proibiram de falar, mas de vez em quando ele aparece. Bom, vamos lá, eu vou começando aqui por enquanto, e quando a Tereza vai ajeitando aí. Bom, boa noite a todos, mais uma vez, agradecendo a Deus, a Jesus, e que Ele possa, né, nos iluminar, que Ele possa transmitir com clareza as reflexões da noite, tá? Então, né, para começar, o que tem a ver na hora que aparecer aí a mensagem, na hora que aparecer aí o PowerPoint, o que tem a ver uma pessoa nadando com aprender a amar, né? E é interessante porque uma certa vez assistindo o Saulo Silva, ele deu um exemplo bem interessante, ele falando que não existe nem que a pessoa tenha toda a teoria do mundo, que ela leia todos os manuais sobre natação, ela assista todos os tutoriais de como é que a pessoa nada. Se a pessoa não se jogar dentro d'água, se a pessoa realmente não se jogar, ela não vai aprender a nadar. Então não tem jeito de você aprender a nadar se você realmente não praticar. Então, com isso em mente, né, eu achei essa metáfora bem interessante, porque justamente assim, né, para a gente parar para pensar, se toda a teoria do mundo não pode ensinar a gente a nadar, isso também serve para outras habilidades, né, que a gente queira desenvolver. A gente realmente precisa praticar. Ai, peraí. Tem que abrir o... Pode continuar. Tá? Então a gente precisa realmente pôr em prática e tudo mais. Então a minha intenção aqui nessa noite é trazer um pouco de teoria para vocês, né? Baseado especialmente, eu trouxe... Tomara que meu PowerPoint saia, eu preciso dele. Faz o estendido para ver se funciona. Mas então, eu baseei assim, uma boa parte do material que vocês vão ver aqui essa noite nos livros de Leon Denis, do Depois da Morte e O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, deixa eu ser sempre exemplo. Agora dá novo, gente. Deixa eu ser presente, viu? Bota só o... Ih. Rapaz. Aqui tá seca no screen não. Põe o duplicate. Aí aperta lá em cima para começar, mas eu tiro o Presenter View na hora que começar. Porque o Presenter View tá flip. Tá invertido. Ele volta. Então, E fecha. mas tem dois PowerPoints abertos, será que não é por isso? Bom, vamos lá. Então, eu vou lendo daqui, eu tenho uma informação aqui. Então, o que acontece? No Leon Denis, Depois da Morte, ele fala que o amor é o coroamento das virtudes humanas, da doçura, da caridade e da bondade. Então, através da gente trabalhar, desenvolver essas virtudes, que a gente vai conseguir chegar no amor. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz, né, que o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. Então, e Leon Denis, ele traz no livro, só que aqui eu não tenho qual dos dois, ou é o Depois da Morte, ou o Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz que o amor é uma força inexaurível. Tá aí, deixa assim, tá bom demais. Tá aí. Então, ele diz no Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz que o amor é uma força inexaurível, enriquece ao mesmo tempo, renova-se sem... Essa aqui, deixa eu voltar para cá. É uma força inexaurível, enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. É pelo amor, sol das almas, que Deus mais eficazmente atua no mundo. Então, tá muito alto, pessoal, porque eu falo alto. Se tiver muito alto aqui... Não, tá bom. Tá bom, ok. Então, ele fala, né, uma força inexaurível, que é o quê? Uma força que não se esgota, que não se acaba, o amor. E é interessante porque quando a gente tem uma coisa material, quando a gente usa muito aquele sapato que a gente gosta muito, quanto mais você usa, ele gasta, né? O dinheiro da gente nem se fala, né? Quanto mais a gente usa, aí que ele some ligeiro. Mas
No caso de qualquer virtude que a gente quer desenvolver, quanto mais a gente usa essa virtude, mais ela cresce, ela não se acaba, ela vai aumentando. E enriquece ao mesmo tempo aquele que está beneficiando, que está desenvolvendo essa virtude, no caso o amor, né, como aquele que recebe também. E depois, né, como um grande poeta que é o Leon Denis, né, todo o livro dele traz coisas belas, ele fala que é pelo amor, sol das almas. E o que é o sol, meu Deus? Senão, o sol é vida, o sol é calor, o sol é fonte de energia, de luz. Então, essa comparação que ele faz, né, justamente que através desse amor, esse sol nas almas, que Deus mais eficazmente atua no mundo. Então, Deus, o instrumento maior que Deus se utiliza no universo é o amor. Não é a punição, não é o sofrimento, é o mais eficaz, o mais eficiente de todos eles é o amor. Então, depois da morte, ele diz: o amor é celeste atração das almas e dos mundos. A potência divina que liga os universos, está no plural, governa-os e fecunda. O amor é o olhar de Deus. Então, na hora que a gente vê aqui, né, os universos, se a gente não tem condição de imaginar o tamanho de um universo, imagine os universos. Então, a gente vê a grandeza desse sentimento que a gente banaliza tanto, né, o amor. E depois ele segue falando, né, que o amor e governa-os e fecunda. Ou seja, ele faz, além, não só o amor governa, como ele vai multiplicando. Então, esses universos, eles vão infinitamente se multiplicando. E o amor é o olhar de Deus. Então, nesse olhar de Deus, a gente fica pensando, né, se a gente, como pais terrestres imperfeitos que a gente tem, a gente não tira os olhos do nosso menino quando estão pequeno, e quando cresce, a gente continua monitorando o tempo todo também, a gente não tira o olho. Então, da mesma forma, é através do amor que Deus, ele interage com a gente. Só que no caso dele, né, é esse amor, é esse olhar que tudo compreende, que acolhe. Então, com isso, a gente tem que entender que esse amor, esse olhar de Deus é esse canal de ligação entre o humano e o divino. A gente tem, né, que se abrir para isso. E a gente sabe, né, que o caminho não é fácil. A gente está colocando um monte de teoria aqui, não é fácil, é duro, longo e pedregoso. Mas até o Michael Phelps teve as suas dificuldades quando começou a nadar, né? Então, a gente chega lá um dia. Então, eu tenho aqui um exercício de imaginação para vocês, tá? A professora Lucilena Galvão, não sei se vocês conhecem, mas eu assisto muita coisa dela, gosto muito dela e tudo mais. E ela traz um exemplo fantástico de imaginação. Vamos lá. Imaginemos que a gente encontra uma lâmpada maravilhosa e que a gente tem direito a fazer um pedido. Vamos lá, ninguém precisa falar alto, é só pensar, né? Vou dar 10 segundos, cada um pensando no seu pedido, né? Assim, a gente pode pedir um trabalho melhor, a gente pode pedir uma viagem bem bacana para a Europa, a gente pode pedir um monte de coisa, vamos pensar aí, né? A gente pode pedir para comer tudo no mundo que existe, sem engordar nem ficar doente. Então a gente tem direito a um só pedido. Vamos lá. Agora imagine só. Todo mundo pensou? Todo mundo fez o seu pedido? Beleza. Agora imagine só a gente tendo a oportunidade de acabar com a fome no mundo. A gente tendo a oportunidade de acabar com essas guerras que estão acontecendo por aí. A gente tendo a chance de reflorestar a Amazônia com o nosso pedido. A gente pede uma viagem para a Toscana. Imagine. Puxado, né? Então, aí é que a gente tem que perceber que o mundo de regeneração, ele se regenera através da gente. Através das escolhas que a gente faz. Então, nós estamos, a gente, né, cada um às vezes vive a sua vida, os seus problemas, o seu mundinho, mas a gente todo mundo está interligado, tudo é interconectado, né? O que eu faço reage no outro. Então é por isso, né, que dizem que Gandhi falava isso, né, que seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então, se a gente quer um mundo melhor, se a gente quer viver num mundo de regeneração, que cada um trate de se regenerar e fazer a nossa parte por um mundo melhor. Leon Denis, ele diz que cada alma é um sistema de força, um gerador de amor.
Quando a gente lembra do furacão, com a importância de um gerador, quando a gente fica sem luz depois do furacão, sem nada, os mosquitos comendo a gente vive, morrendo de calor, e tem o geradorzinho para poder acender a luz, tem o seu valor. Então, cada um de nós tem essa potência de amar. Então, é isso que a gente tem que ver, assim, que ter em mente, o quanto a gente é copartícipe, o quanto a gente é co-criador desse planeta melhor que a gente quer, que a gente busca. E é por isso que a gente está aqui. Né? Então, muitas vezes, a gente tem que lembrar, como no Evangelho fala que Santo Agostinho, ele traz aquela sugestão, chega no fim do dia, aí você pensa, será que durante esse dia, será que eu fiz todo o bem que eu podia? Será que alguém tem alguma coisa que se queixar de mim nesse dia que passou? Então, fazer essa reflexão. E Deus, ele não espera nada demais da gente. Ele conhece as nossas limitações, conhece, sabe também, mas ele também sabe dos nossos potenciais. Então, tudo que é esperado da gente, através da nossa própria consciência, é que a gente seja capaz de fazer 100% das nossas potencialidades. Às vezes, 100% da nossa potencialidade é 1% da potencialidade do Chico. E tá tudo bem, entendeu? A gente fazendo 100% do que a gente dá conta do que fazer, o que a gente tem condição de fazer, é só o que é esperado de cada um de nós. Então, semana passada a Suzana deu até o exemplo dela, que de manhã ela se levanta, faz uma prece, lê uma página e ela foca na intenção dela para o dia, Então, de manhã cedo, na hora que a gente despertar, na hora que a gente acorda e tal, a gente às vezes pegar esse tempinho, tirar e fazer uma oração pra gente ter forças de fazer a escolha certa, de usar o nosso livre-arbítrio de maneira eficiente pra gente, mas também a gente ter essa visão de um todo, uma visão mais grandiosa, essa visão humanitarista, de fazer uma prece pelo planeta, fazer uma prece pela paz. Não é verdade? Então, a gente se lembrar de manhã, de colocar essas intenções positivas e emanar. Semana passada ela falou tanto da importância do pensamento, hoje a gente estava falando da plasticidade do pensamento, o quanto o pensamento da gente constrói. Então, nesse momento da prece, é a gente fazer, rapidinho, não precisa ficar 20 minutos lá, não precisa dar de novo, Mas você, aquele minutinho ali, fazer uma mentalização rapidinha e pensar no bem, na humanidade da gente, daqueles que estão perto da gente, mas dos que estão longe também, Então, seguindo, Leon Denis, ele diz, que não se pode progredir isoladamente, exatamente o que a gente estava falando. É imprescindível viver com os outros homens, ver neles companheiros necessários. O bom humor constitui a saúde da alma. Amemos para sermos amados. Então a gente vê nesse trecho do Depois da Morte o quanto a gente depende uns dos outros, especialmente aqueles que nos irritam, aqueles que nos incomodam, são justamente aqueles que são os instrumentos do nosso crescimento. Então é imprescindível olhar para todos aqueles com quem a gente convive como companheiros necessários. E o que é importante a gente saber também que não é suficiente só tolerar uns aos outros, não. A gente tem que ter essa consciência. Se duvidar, pisou no meu calo, ai meu amigo, obrigada que você pisou no meu calo, nossa, aí com essa dorzinha do calo que eu vou crescer, entendeu? E a gente mudar o nosso olhar. E ele traz uma pérola, que o bom humor constitui a saúde da alma. Então tem bom humor aquele que confia, aquele que tem equilíbrio, aquele mesmo apesar das dificuldades. Quando eu trouxer o exemplo que eu quero trazer para vocês depois, daqui a pouco eu vou trazer um exemplo para vocês de uma vida de total transformação, a gente vai ver o quanto a alegria motivou a vida dessa pessoa. E a gente tem também, meu Deus, a gente tem dentro de casa praticamente os causos que tanto contava o Divaldo como o Chico, Eles estavam sempre de bom humor, porque isso reflete o interior. É aquela pessoa, que é a expressão de uma alma que confia, que não se deixa abalar, não se deixa afundar, quando se joga no mar, não se deixa afundar pelo peso que o mundo pode trazer pra gente. E por fim, o amemos para sermos amados, que é esse amor de mão dupla. E mais ainda, ele fala amemos, ou seja,
a gente tem que ter a coragem, a generosidade de amar primeiro para ser amado de volta. Então, geralmente a gente quer ser, né, venha a nós ao vosso reino nada, né? Então, a gente só tem que ter é isso aí que é super importante, né? Porque esse amor é a gente ter a coragem de dar o primeiro passo e amar primeiro. Então, né, voltando a esse espírito de comunidade, de unidade, de humanidade perante o planeta, é a gente saber que a gente precisa fazer a nossa parte, a gente tem condição de fazer a nossa parte. E a gente imaginando, né, às vezes a gente pensa que fazer isso parece uma coisa muito difícil e tudo mais, mas isso aí é o que Leon Denis traz sobre o comentário do Cristo que ele trouxe, o ensinamento, né, amar os nossos inimigos. Ele diz que o Cristo não exige de nossa parte uma afeição que nos seja impossível, mas sim a ausência de todo ódio, de todo desejo de vingança, uma disposição sincera para ajudar nos momentos precisos aqueles que nos atribulam, estendendo-lhe um pouco de auxílio. Então, a gente já viu, né, que Deus, ele está sempre, ele nos vê, ele está sempre de olho, ele nos acolhe, ele nos abraça e ele sabe melhor que nós mesmos cada limitação que a gente tem. Só que ele sabe também que a gente faz um corpo mole e medonho. Né? Se puder ir pelo caminho mais fácil, a gente não entra pela porta. Se puder sair pela porta larga, ninguém entra na porta estreita. Então, é por isso que muitas vezes, assim, a gente vem como ele coloca, vem uma pessoa difícil na vida da gente, em que a gente precisa aprender a isso. Não precisa, só em a gente ter condição de não revidar com ódio, ter condição de fazer, né, ter um pensamento assim, pelo menos imparcial em relação, e se der, sinceramente, né, você agir no bem daquela pessoa, melhor ainda, né? Mas pelo menos, se você não desejar o mal de volta, a gente já está caminhando na direção correta. E a gente está meio atrasadinho, mas teve uma confusão aqui, né, no começo, vocês estão com paciência, que eu estou olhando o tempo, eu estou me acelerando, mas é porque foi atrapalhado o começo. Mas bom, então Denis, ele trouxe para a gente aí um resuminho. Todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber, amar. Querer, isto é, fazer convergir toda a atividade, toda a energia para o alvo que se tem de atingir. Desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Saber, porque sem o estudo profundo, aí vai o nosso, né, toda semana a gente aqui cobrando vocês participar dos estudos, não sou eu que estou dizendo, é o Leon Denis. Sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade podem transviar-se. Acima de tudo, porém, é preciso amar, porque sem amor, a vontade e a ciência, que é o saber, seriam incompletas e muitas vezes estéreis. Não se trata aqui do amor que contempla sem agir, mas do que se aplica a espalhar o bem e a verdade. Então, esse querer, né? Esse querer, eu sugiro aqui, quem estava aqui semana passada, volta lá no Facebook do Cefa e assistir a palestra da Suzana de novo. E quem não está aqui, quem não estava aqui, fica a dica para voltar lá e ver como é que a gente tem que fazer, para a gente conseguir educar o nosso pensamento e dirigir a nossa vontade, que ele fala aqui, e aprender a direcionar essa vontade para o alvo certo, né? Então, mas para isso, a gente precisa saber que alvo é esse, para onde que a gente quer ir. Né? E aí, nesse momento, é interessante, eu me lembrei que tem aquele, no Alice País das Maravilhas, tem aquele momento em que a Alice se encontra com o gato e ela fica, né, pra onde eu vou, porque são muitos caminhos pra ir. Aí ele chega pra ele e pergunta, ué, pra onde é que você quer ir? Ela diz, eu não sei. Bom, pra quem não sabe pra onde vai, pra onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Então é por aí. Então, pra gente saber pra onde a gente quer ir, a gente precisa do conhecimento, precisa de estudar. E tudo bem, a gente está sempre convidando vocês para virem para os nossos estudos. Bacana. Mas existem muitas maneiras da gente a gente crescer, da gente aprender, da gente aprender a se transformar numa pessoa melhor. Existem vários caminhos. O que a gente tem é que escolher um deles e seguir, porque a gente sabe que a gente está aqui, ninguém está a passeio. A gente trouxe
nossos potenciais, a gente trouxe coisas a resgatar, coisas a aprender, provas a passar, amores a construir. Então a gente tem que saber que a gente precisa aprender os mecanismos que podem nos ajudar a seguir esse caminho. E no final ele fala, né, da importância do amor, e que o amor ele não pode ser estéril, porque mesmo com o querer e a ciência e o saber, esse amor ele precisa frutificar. Só a contemplação, só ler, ouvir palestras, participar de estudo também não é legal? Mas não é suficiente. A gente precisa pôr em prática. Então ele não pode ser estéril. Então é aí que entra o exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Para exemplificar, eu trouxe, eu acredito que vocês já tenham, talvez até lido o livro Boa Nova, talvez a grande parte de vocês, e o trecho é sobre Maria de Magdala, que eu vou trazer o exemplo de transformação dela, porque o próprio Emmanuel, ele fala que a transformação de Maria de Magdala, ela é muito mais surpreendente do que a do próprio Paulo. Não, em minuto nenhum, ninguém acha que eu estou diminuindo aqui o trabalho de Paulo, não é isso, mas aí o que Emmanuel está falando. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados. Então, o Paulo, ele já era corretíssimo, ele fazia tudo certo, só que ele só precisou ajeitar um pouquinho assim o vetor dele, e daí pra frente foi deslanchar. Não, Madalena, ela teve que se totalmente mudar da água pro vinho, acabar, ela era uma pessoa viciada, cheia de desejos e apegos, e ela precisou realmente se transformar e abraçar o amor do jeito que foi trazido para ela. Então, no capítulo 20, é um capítulo que Humberto de Campos dedica, né, a Maria de Magdala, que eu convido a todos a ler. É um capítulo curtíssimo, você senta em 10 minutos, você lê rapidinho, que vai ter muitas informações, é belíssimo, de levar as lágrimas. E eu trouxe aqui só uma pincelada para exemplificar digamos assim, o extremo da transformação que cada um pode ser capaz de fazer quando escolhe abraçar o amor. Então, é interessante, né, que os teólogos, eles não afirmam ao certo, deixa eu tirar daqui para ninguém ficar lendo e se perder. Os teólogos, eles não afirmam ao certo quem foi Maria de Madalena, né? Maria Magdala é Madalena, né? Então, mas a gente vai ver que no livro na Boa Nova, porque Maria, ela aparece só 3 vezes textualmente no Evangelho, né? Falando exatamente o nome dela sobre ela. Mas Humberto de Campos traz muita informação. E ele traz o fato de que ela vivia cercada de muito luxo, de prazeres mundanos, mas que ela sentia um vazio espiritual muito grande. E foi quando ela ouviu as pregações de Jesus. Então ele diz, ouvir as pregações do Evangelho do Reino, não longe da vila principesca, onde vivia entregue a prazeres, em companhia de patrícios, ou seja, muitos patrícios homens, vários homens romanos, né? E depois, quando ela ouviu as pregações de Jesus, ela ouviu uma vez, e ela ficou super inquietada, assim, como é que eu digo, mobilizada, inquietada, não sei se existe essa palavra, inquietada, por aquilo que ela escutou. Porque ela ficou pensando, meu Deus, que novo amor era aquele apregoado aos pecadores por lábios tão divinos. Porque ela estava acostumada, né? Ela vivia numa vida, tipo assim, de prazeres e o que na cabeça dela era amor, que a gente vai ver depois. Mas ela continuava com essa fome do amor verdadeiro, de que é muito diferente dos desejos que ela sentia, que ela achava que era amor, né? E ela, uma jovem formosa, emancipara-se dos preconceitos férreos de sua raça, porque ela era judia. Sua beleza lhe escravizara aos caprichos de mulher os mais ardentes admiradores, mas seu espírito tinha fome de amor.
Então, apesar dela ter os homens aos seus pés e tudo mais, ela tinha essa necessidade de amar verdadeiramente. E é interessante esse trecho que eu resolvi colocar aqui, trazer para vocês, quando fala que ela emancipara-se dos preconceitos, é que eu escutei o Jorge Elahá fazer um comentário sobre essa emancipação de Madalena, porque, né, a gente tem a prostituta, mas ele comenta que ela, na realidade, ela era muito liberal para a sua época. Ela não era uma prostituta como as demais. Ela era apenas uma mulher super liberal que saiu de casa, tinha sua própria casa, recebia os homens que ela queria, na hora que ela queria, do jeito que ela queria, porque ela era muito jovem, muito bonita, e ela tirava proveito disso. Então ela não era uma prostituta comum, como a gente tem, né, na ideia, comparando com a época das prostitutas daquela época, né? Então isso, apesar dela ter conseguido tudo isso, ela tinha um vazio tremendo. Ela, né, fez isso em busca do amor, mas não encontrou. Então, depois que esse trecho é interessante, porque isso aqui é decorrida uma noite de grandes meditações antes do famoso banquete de Naim, onde ela ungiria publicamente os pés de Jesus com bálsamos perfumados do seu afeto. Por que eu trouxe esse trecho? Porque, né, como eu já comentei, o nome de Maria de Madalena aparece textualmente só 3 vezes no Evangelho, tanto, né, quando ele cita, não me lembro mais qual é dos evangelistas, que é quando ela estava, as mulheres que seguiam Jesus, que durante a crucificação que ela estava com Jesus, seguindo, né, lá na hora da crucificação, e quando ela está chorando do lado de fora, depois da crucificação, procura o corpo de Jesus e não encontra, e Jesus aparece para ela, pela primeira pessoa para quem Jesus aparece para ela. Então são esses 3 momentos que aparecem. E existe um trecho que é Lucas que traz sobre uma pecadora. E não ele não identifica quem é, apenas refere-se a uma pecadora. Que ela chega, o Simão, não é o Simão Pedro, é um Simão fariseu, ele dá um banquete para receber Jesus, e uma pecadora chega lá e lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxuga os pés dele com os cabelos e derrama um unguento cheiroso, não era a palavra que eu queria não, perfumado. Derrama, né, esse unguento perfumado nos seus pés. E aí, né, na hora fala lá, e o Simão, o fariseu, né, é legal essa passagem do Evangelho, porque é muito pouquinho longa, eu não resolvi não trazer, cada um tem um Evangelho em casa, vai lá e lê, porque é legal. Então, aí a gente vê que Humberto de Campos, ele traz pra gente esse link que, muito provavelmente, né, deixa a gente a deduzir que ela era essa pecadora que foi atrás de Jesus, e esses bálsamos perfumados do seu afeto eram justamente os perfumes que ela usava para receber os seus admiradores, os patrícios e tal, que iam lá procurar por ela. Mas aí ela fica, quando ela escuta, né, Jesus falar, ela fica tão impactada que ela decide ir procurar Jesus para ir conversar com ele. Só que ela fica muito insegura. Ela fica pensando, meu Deus, como será que Jesus estava na casa de Simão Pedro, né, nesse momento, em Cafarnaum, se eu não me engano. Aí ela resolve ir até lá, mas ela fica insegura sem saber como que ele ia recebê-la. Porque ela tinha consciência de que, com a vida que ela levava, ela era uma mulher perdida, digna de ser apedrejada por qualquer pessoa. Era a vida que ela levava. Então ela não sabia, apesar de tudo de bom que ela ouviu falar dele, não sabia como é que ele ia receber. Então ele chega lá, só que na hora que ela chega, Jesus parecia que estava esperando por ela. Na hora que ela entra, ele abre um sorriso enorme e a recebe com um sorriso tão acolhedor que todas as angústias dela se derretem ali mesmo. E aí ela confessa todos os seus erros para ele e diz para ele que quer ser uma das ovelhas dele, mas pergunta, será que Deus vai me receber? Será que ele vai me aceitar, né? Uma pessoa tão errada como eu? E aí Jesus, bom, já falei tudo isso? E aí é quando Jesus responde para ela, né? Lindo isso. Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas?
As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Então, por pior e mais esbagaçado que a gente esteja, tá entendendo? Sempre dá para nascer, alguma coisa brotar, né? Na natureza é a coisa mais linda. Tem uma foto que eu até já usei uma vez em alguma outra palestra anterior, de um tronco largado assim num canto, no meio da água, e do nada, tipo assim, um galinho de folha verde assim nascendo no meio do tronco, a coisa mais linda. E você acha que é um tronco seco, oco ali, que não tem mais vida nenhuma. Então, é a coisa mais linda, né, essa passagem. E ele fala para ela, o amor cobre uma multidão de pecados, né, dando essa esperança para ela. E aí ela fala, no entanto, Senhor, eu tenho amado e tenho sede de amor, porque ele fala para ela, né, desse amor que cobre uma multidão de pecados, etc. E aí fala, e ele diz sim, redarguiu Jesus, tua sede é real. E o problema, ela estava pronta para amar. E ela buscava essa vida de prazeres que ela levava, era o que ela conhecia que na cabeça dela talvez pudesse levar ela até o amor. Só que ela procurava da maneira errada. E aí é interessante porque, assim como Maria de Madalena, a gente também, até os dias de hoje, a gente se engana muito com as nossas concepções sobre o amor. E Leão Denis, depois da morte, ele diz, não se designe com tal nome a ardente paixão que atiça os desejos carnais. Não passa de uma imagem, um simulacro, uma aparência do amor. O amor é um sentimento superior em que se fundem e se harmonizam todas as qualidades do coração. Fenelon no Evangelho diz, rebaixam a lei do amor à condição de instinto, mas façam o que quiserem, que não vão conseguir sufocar os germes vivais que Deus depositou nos corações de cada um de nós, no ato da criação. Joana, ela traz que nessas manifestações iniciais, o amor confunde. Manifestações iniciais é onde a gente tá, meu povo? Então tá tudo certo. O amor confunde-se com os desejos e as paixões, tornando-se fisiológicos e do queixo para baixo. Adorei esse termo. Lentamente ascende à escala superior, tornando-se humanitarista, libertador, altruísta. E Leão Denis também fala que é lentamente o que na alma, nela, que ele quer se vir aqui, é a alma, o que nela não era senão paixão, desejo carnal, irá se depurando a afeição não só a uma pessoa, como a muitos e crescendo, aumentando a toda a humanidade. Então a gente vê que quando a gente para pensar na nossa ideia de amor hoje em dia, ainda é reduzido, às vezes a gente consegue amar. Mas a gente ama o filho da gente, a gente não ama o filho da outra criatura, né? A gente consegue amar o nosso filho. Então, eu só trouxe, né, isso aí, esse encaixe, para a gente poder também entender o que não é o amor que a gente está tentando trazer aqui essa noite, tá? Porque a gente, né, confunde com sentimentos, sensações, etc. Mas o que é normal no estágio que a gente está é plenamente normal. A gente só precisa saber separar o joio do trigo, né? E aí tá tudo bem. E Humberto de Campos traz essa passagem que Jesus diz, né? O amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre sem amargura, sem ambição e com os júbilos do sacrifício. Só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Ela pergunta. E Jesus responde que sim. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se, que é a mesma coisa que sacrificar-se. Então, ela entende que essa sede de amor que a Madalena tem, ela só vai ser saciada com esse amor que se doa. E é interessante, eu não sei se eu deixei no PowerPoint, se eu deixei. A definição de sacrifício, eu fui lá, porque esse negócio de sacrifício, aí a gente, quando eu falo em sacrifício, eu penso naquele cavalo que quebrou a pata, o sujeito pega uma arma, puf, na cabeça do cavalo, porque sacrifica o cavalo, que é para ele não ficar sofrendo com a pata quebrada, né? E não tem nada a ver com isso. Então, eu fui lá pedir ajuda aos amigos inteligentes artificialmente, e para trazer uma ideia, né, da palavra sacrifício, e fala que sacrifício é fazer algo de forma sagrada, é a gente também essas renúncias voluntárias, é a gente desistir de alguma coisa ou fazer alguma coisa em nome de alguma coisa muito maior. Esse ato de transcendência, que é transcender esse eu limitado, se abrir de algo que prende a gente a esse mundo material. Aí ele dá exemplos aí, né? Para alcançar uma dimensão mais elevada da nossa consciência, um movimento de amor.
O verdadeiro sacrifício não é um sofrimento vazio, é o amor em ação. Isso não é Leon Denis, não é ninguém, é o AI que está falando, tá? Nem sou eu. E quando a gente escolhe o bem dos outros acima do nosso próprio. A imolação do ego, quer dizer, é a gente pegar, sacrificar a nossa personalidade, esse nosso ego, em nome desse eu profundo, da nossa consciência que quer crescer, se direcionar para a luz. Em suma, é oferta, transformação, renascimento. É transformar o ordinário em extraordinário, o humano em divino. Então, quando a gente vai ouvir, quando a gente lê esse capítulo, e de muita coisa que a gente lê sobre relacionado com amor, fala muito em sacrifício, mas é justamente isso. É o amor que se doa, é esse sacrifício, é você realmente fazer sagrado. Tá? Então é essa ideia que eu quis trazer para vocês. Porque eu não sei porque na minha cabeça eu tenho isso, eu acho que todo mundo tem, né? Aí trouxe. Mas vamos para frente. Aí, Jesus seduz, ele sugere a ela, ele fala sobre o sacerdócio da maternidade, né? E ela fala, ai Senhor, coitada de mim, que eu não posso ter filhos. Aí ele traz, né? E qual das mães será maior aos olhos de Deus do que a que se devotou somente aos filhos de... Aqui se devoltou somente aos filhos de sua carne ou ao que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Então ele traz para ela essa ressignificação, né? Tira dela essa necessidade dessa ligação direta da carne e tudo mais, e amplia esse amor sendo muito maior do que essa consagração espiritual aos filhos de outras mães. Então ela desperta e ela sente nela uma força superior e ela vê que essa é a sua missão, ajudar os seus irmãos de infortúnio, e ela tem isso já firme na cabeça dela. Então, transformada, ela se renuncia a todos os prazeres do mundo e ela se decide a viver esse amor que Jesus ensinou e decide que vai mudar de vida. E daí para frente, nela, quando se despede, aí Jesus fala para ela, vai Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil é a jornada, estreita é a porta. Mas a fé remove obstáculos, nada temas, é preciso crer somente. Então a gente vê que Jesus ele não aliviou para ela, né? Chegou e disse, não, tá tudo bem, tá tudo certo, esquece o que ficou para trás. Não é bem isso. Ele falou, olha, tá tudo certo, não tenha dúvida, não tenha dúvida que vai dar certo, mas vai ser difícil. Vai ser doloroso, mas com fé você vai conseguir. Então vá e não temes. Então foi essa ideia, essa confiança que ele passou para ela. Então, e não é dizendo que o amor e a fé são as ferramentas que ela precisava. E ela tem uma hora lá que ela fica com receio, assim, que o Simão Pedro dá uma olhada assim, um olhar 43 assim para ela, né? Porque sabe que ela era uma pecadora. E aí ela titubeia um pouco, e aí Jesus ainda vai e reafirma, não te preocupe, que nós estaremos juntos para todo sempre, né? Então aí ela se fortalece mais ainda e sai determinada. Bom, aí passa, né? A gente sabe que ela fica seguindo Jesus, etc., até que existe a crucificação. E quando, depois da crucificação, ela volta para Galileia e ela está felicíssima, né? Porque Jesus já ressuscitou, ela já viu, já está, né, muito, né, contente da vida, volta. E aí os discípulos vão, né, cada um vai saindo para ir pregar a boa nova e tal, e fica por último 2 discípulos que, acho que é Pedro e João. Não sei, Humberto de Campos não fala isso não, mas eu já escutei em outro ponto que fala que é Pedro e João. E ela roga fervorosamente, pedindo que eles iam para Jerusalém, se não me engano, e ela queria seguir com eles. Só que eles não aceitam, eles não confiam na transformação dela. Então, eles não confiavam, acho que o Humberto de Campos fala alguma coisa assim, não confiavam no seu coração de mulher. E como ela tinha um passado de pecadora, eles não aceitam que ela vá e deixam ela para trás sozinha. Então, ela levou uma vida realmente de muita dificuldade, porque ela ficou sozinha, totalmente, a gente sabe na situação que ela estava, todo mundo olhava para ela enviesado. Então, ela precisava trabalhar, então imagine as dificuldades que ela tinha para conseguir trabalhar, para conseguir se manter.
para conseguir seguir a vida. Então, e o que é legal é que ele fala que ela foi forte nas horas mais ásperas e alegre nos sofrimentos mais escabrosos. E Humberto de Campos fala várias vezes sobre essa alegria que ela trouxe na vida das pessoas com quem ela encontrou. Então ela segue, né, pela sua porta estreita, sempre com esse bom humor, né, que Leon Denis falou lá atrás. Então é isso. Até que certo dia, ela tá em Dalmanuta, que é uma das cidades natal lá dela, e chega um monte de leproso procurando por Jesus, né? Todo aquele bando de leproso. Eles não sabiam que Jesus já havia sido crucificado. E aí ela vai até eles e ela avisa para eles que Jesus, né, já foi crucificado, mas repassa todas as lições de Jesus para eles. E eles ficam encharcados de todo aquele amor, de toda aquela informação que ela passa. E a partir de então, ela vira... toda tarde, ela ia para lá para poder falar para eles, e ela vira assim a mentora deles na realidade. Então ela vai, como eu falei, o seu espírito recordava as lições do Messias e uma coragem indefinível se assenhoreara de sua alma, porque ela sabia que eles eram leprosos e que ela podia se contaminar, mas ela estava tão confiante que ela seguia. E aí eles são expulsos da cidade e ela resolve seguir com eles para o Vale dos Leprosos. E aí, com isso, ela segue ensinando os leprosos, sempre reunia todos eles lá e repassava os ensinamentos de Jesus. Não demorou muito, logicamente, ela foi contagiada. E aí, quando ela estava muito debilitada, ela resolve ir até Éfeso para poder encontrar, que quem morava em Éfeso era Maria, mãe de Jesus, e João morava lá, e além de outras pessoas que ela queria encontrar. Aí ela resolve deixar lá onde ela estava, o Vale dos Leprosos, e nessa sua peregrinação para Éfeso. Aí fala, né, descreve que foi muito dolorosa a sua peregrinação e tudo, mas ela consegue, quando ela chega na porta de Éfeso, ela colapsa, ela é recolhida, mas ela consegue ainda ver e encontrar esses amigos que ela tanto buscava, né? E aí, quando ela tá lá, ela tá nos últimos suspiros dela, aí ela tá assim, né, as dores são insuportáveis, não sei se eu coloquei aqui, fala assim que as dores dela é assim, insuportável, até que ela transcende. E aí ela se vê na beira do lago, e ela começa a se lembrar, e ela vai esperar Jesus na beira do lago, em espírito. Aí é na hora que Jesus aparece para ela, e aí diz: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Nossa, é muito, muito, muito lindo. Eu recomendo que vocês procurem e leiam. E para resumir, a gente já está, né, em cima da hora, tem só essa chamadinha rápida para lembrar para a gente que amar é um verbo em movimento. Não é teoria, é prática. É cair, Maria caiu. É levantar, ela levantou. É perdoar, ela perdoou a todos aqueles que a discriminavam. Ela se doou quando a oportunidade apareceu e se transformou. Então dá pra gente fazer. Não precisa fazer como Maria fez, mas a gente tá fazendo menorzinho. Mas portanto que a gente, que a gente transforme esse verbo em movimento. Ou seja, é mergulhar mesmo sem saber nadar. Porque a gente só aprende a amar amando. E pra gente poder passar pros passes, eu vou deixar uma mensagenzinha aqui bonitinha de esperança para vocês. Não há homem, por mais perverso, por pior que seja, que numa hora de abandono ou sofrimento, não veja abrir-se uma fresta por onde um pouco de claridade das coisas superiores e um pouco de amor se filtrem até ele. Que cada gesto, isso já é uma oraçãozinha para cada um de nós, que cada gesto nosso seja um mergulho na tua luz, Jesus. E que mesmo nas águas turvas da dor, encontremos o caminho da compaixão. Que a paz de Deus fique com vocês. Muito bem, então depois de todas essas reflexões sobre o amor, nós vamos fazer a nossa prece para então passar aos passes.
E te agradecemos, Pai amado, uma vez mais pela oportunidade da noite, desses ensinamentos de amor que nos fazem repensar as nossas necessidades de amar, de compreender e de transformar. Inspira-nos a cada momento, para que assim possamos colocar em prática essas lições em cada oportunidade das nossas vidas. Pedimos também uma vibração por todo o nosso planeta, pelos dirigentes de todas as nações, por todos aqueles que sofrem, que sentindo a Tua presença, o Teu amor, quem sabe possam buscar a Tua justiça, o Teu amor. Pedimos também vibrações por todos os doentes, seja do corpo ou da alma, por todos aqueles que ainda endurecidos se prendem à violência sem compreender as Tuas lições de amor. Pedimos ainda por todos aqueles que abandonaram ou pensam em abandonar a vida, que eles possam, Pai amado, sentir a Tua presença, as Tuas vibrações de amor, a Tua luz, e quem sabe assim conseguirem buscar a vida. Pedimos por cada um de nós, pelos nossos familiares, amigos, companheiros de trabalho, por todos aqueles que atravessarem nossos caminhos, que possamos, vibrando em Tua sintonia de amor, de harmonia, de paz, reverberar essas vibrações de tal maneira que nós mesmos e todos ao nosso redor possam sentir a Tua presença, o Teu amor, a vida. Inspira-nos, Pai amado, hoje e sempre, e que assim seja.